e algumas de São Paulo elegeram o Jameli como o melhor jogador na partida. Isso é muito bom. Só faltou o golzinho, quase que ele pega bem aquela bola. Ele ia pegar com a parte do peito do pé, como se dizia antigamente. Se ele pega como ele pretendia, ele furava a rede e estava 0 a 0 ali o jogo. Tava 0 a 0, né? Tudo bem. Moran, boa noite, Moran. Tudo bem? Muito boa noite, um grande abraço aos telespectadores e aos companheiros da mesa. E a produção do programa foi muito feliz em trazer o Jameli e o Marcos Paulo, porque jogadores que nós não tivemos ainda a oportunidade de dialogar aqui diante do público. O Jameli é um jogador que me surpreendeu desde que veio do São Paulo, porque eu confesso que no primeiro jogo que vi do Jameli, ao contrário, as pessoas dizem, no primeiro jogo eu já achei que ao contrário, no primeiro jogo eu achei que ele teria dificuldade em se adaptar a essa função. Jogo lá no Campo da Portuguesa Santista contra o União de Arara, se eu não me engano. Ou no amistoso, melhor dizendo. No amistoso Português de Santos e depois veio o jogo com o União. No entanto, com o passar dos jogos, o Jameli se fixou, não como centroavante autêntico, mas como jogador de esquema. E eu sinto que ele está muito à vontade nesse esquema e tem sido peça importantíssima. Eu queria do Jameli a explicação para isso, de que forma ele conseguiu se adaptar a esse tipo de jogo que vem dando os melhores resultados para o Santos. Não, parece que no começo foi meio difícil, né? Porque o Santos está acostumado a ter um centroavante matador, um centroavante que faz gol, um centroavante que fica dentro da área. Mas depois o pessoal começou a entender, o pessoal viu, até foi meio criticado, tá? Pô, o Jameli não faz gol, joga com a 9, mas não faz gol. Mas o pessoal que ia no campo, o pessoal que está acompanhando o Santos via que eu não fazia o gol porque eu estava sempre por trás, sempre preparando a jogada para os outros. E o resultado disso aí é o Marcelo Passos, aí, artilheiro do campeonato, o Giovanni aí com 14, 15 gols também. E eu só com 3, mas sempre por trás, sofrendo um pênalti, vindo por trás, ajudando na marcação. Você sofreu acho que uns 5 pênaltis de memória 5 assim? pênaltis. Hã? 5. 5, é isso mesmo? Sofreu 5 pênaltis nesse campeonato. Pedro, por favor. Bom, eu quero comungar também daqueles que hoje estiveram na Vila Belmiro e entenderam a participação efetiva do jogador Jameli, que vem sendo, de uns tempos a esta parte, na minha opinião, na minha concepção, a melhor coisa que o Santos Futebol Clube teve quando contratou um desses jogadores. Claro que o Giovanni não foi contratado nessa temporada, foi contratado na temporada passada, também trata-se de um gênio. Mas o Jameli e também o Marcos Paulo, eu comentava com o Marcos Paulo agora há pouquinho ali na nossa sala de esporte, que a sequência de jogos fez com que desabrochasse uma carreira de um jogador. Ele pode não ser brilhante ainda, mas é um jogador de muita utilidade. E o Santos hoje já não tem mais o problema da lateral esquerda, felizmente com a presença desse rapaz que vai aos poucos ganhando a simpatia também e principalmente da torcida. Porque o jogador que não cai nas graças, não adianta ser engraçado, não adianta fazer 15 gols, se não caiu na graça, nego, não funciona. Mas eu gostaria de fazer, porque depois vamos fazer a pergunta para o meu amigo Marcos Paulo. Jameli, você quando se transferiu do São Paulo Futebol Clube para o Santos, cedido por empréstimo, com o preço do Pax fixado, você tinha a perspectiva do quê? Você vinha para um Santos que estava com uma fórmula pé no chão, aí, essa história que criaram e que felizmente continua dando bons frutos. Qual seria, na concepção do Jameli, quando ele foi transacionado para o Santos? Você esperava que você conseguisse também desabrochar o seu futebol na Vila Belmiro? Ou você pensou, como alguns pensaram, bom, eu vou para mais uma aventura na minha vida? Não, quando vim pra cá, antes o que aconteceu foi o Clodoaldo, né? O contato entre eu e o Clodoaldo. E antes de acertar valores, de acertar tempo de contrato, eu quis saber qual que era o time, né? Quem ia jogar, quem realmente ia ficar, quem ia ser negociado. E ele me falou que o time era um time jovem, me falou os jogadores que iam jogar e eu acreditei. Eu falei, acho que esse time aí, se a gente conseguir fazer um esquema legal, todo mundo pegar e se unir, todo mundo com o mesmo interesse de ser campeão, acho que dá pra gente chegar, dá pra gente brigar de igual para igual com qualquer time de São Paulo. Então eu acertei meu contrato e vim com a consciência tranquila de que eu poderia mostrar tudo que eu sei aqui devido aos jogadores que estão jogando, né? Que eu ia ser bem assessorado, jogadores de qualidade, que eu já conhecia de jogar contra. Então eu vim com a consciência tranquila, vim sossegado que o Santos ia dar trabalho nesse campeonato. Eu tenho uma colocação para fazer para o Jameli.
Aliás, uma colocação para fazer ao Marcos Paulo, mas eu só queria saber do Jamel o seguinte: você, no fundo do fundo, você ficou meio bronqueado com o São Paulo, porque você não teve as oportunidades necessárias. Você, quando você entrou no São Paulo, você entrava às vezes com jogos já iniciados, nas melhores você não ia, e você próprio chegou a viver um momento que você queria sair. Quer dizer, não foi iniciativa da diretoria, você próprio, ou um comum acordo, você queria sair do São Paulo. Ou estou errado? Não, o que aconteceu foi o seguinte: chegou uma hora na minha carreira que eu tinha que decidir, né? Se eu ia continuar no São Paulo, no banco, como um jogador de segundo tempo, que entrava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou saía para um time que pudesse me dar essa sequência de jogos que eu não estava tendo. Então, apareceu o Santos, é um time que eu sempre simpatizei, a minha esposa aqui de Santos, então ajudou muito. Eu ia fazer essa pergunta, ia falar isso no começo. Você tem familiares, ou a sua esposa, ou parece que pessoas da sua família moram ou residem, ou moram ou nasceram, eu não sei qual o tipo de afinidade que você tem aqui com a Baixada Não, Santista. a família da minha esposa todinha é daqui de Santos. Ah, perfeito. Meu sogro é médico aqui. É o Roberto Sérgio Lima? Isso, mais eu gasto durante muitos anos. Então, acho que metade de Santos já passou na mão dele ali. E a minha avó mora aqui, sempre vim para Santos desde pequeno, meu pai tinha casa aqui. E eu sempre me identifiquei com o Santos, com a Vila Belmiro, eu sempre vim jogar na Vila Belmiro quando eu era aspirante. Jogava no mesmo profissional, vim aqui, sempre tive boas atuações, boas vitórias aqui, jogando pelo São Paulo contra o Santos. Então foi a hora da minha carreira que eu falei, eu acho que já eram 7 anos de São Paulo, que eu já estava lá desde... 7 anos já, né? Desde dente de leite até o profissional. E eu falei, é o time que me projetou, o Tele Santana é o técnico que me lançou no futebol, o técnico que me ajudou muito. Mas chegou a hora da minha carreira que eu tenho que sair, mudar um pouco de ambiente para mim ver se eu dou um impulso total agora na minha carreira para mudar de vez essa fase. E isso deu certo, né? Isso aconteceu, né? Porque realmente você está vivendo um momento que eu considero extraordinário. Não é o Santos que está bem, porque o Santos podia estar bem e você não está vivendo um bom momento, né? Você sabe que a Portuguesa Santista é um clube aqui, não sei se você acompanha, ela está mal, e por incrível que pareça, tem um jogador dela, chamado Calazans, não sei se você conhece, que está vivendo um momento extraordinário da carreira dele. Olha que antagonismo. Um time mal e um jogador aparecendo. Então acho que são coisas que não se associam. E você não, você está vivendo um bom momento junto com o time que está em segundo lugar, né? Eu acho que não só eu, acho que vários jogadores do time estão vivendo um momento... A maioria nunca, ali pelo menos, principalmente eu, Marcos Paulo, mesmo o Giovani também, nunca jogou um Campeonato Paulista como titular. Uma sequência de jogar, que nem vão jogar 30 jogos, eu fiquei fora de 2 até agora. Então, se Deus quiser, acho que não vou tomar cartão, nada, vou jogar dos 30, vou ficar fora de 2, vou jogar 28 você jogos. Você só não jogou 2? Vou jogar 28 jogos, então acho que nunca tive uma sequência tão grande de jogos seguidos, com o mesmo time, jogando. Então isso ajuda, isso facilita qualquer um, né, dentro de Você campo. perde uma quantidade enorme você se desgasta demais. Hoje eu ouvi que você perdeu 2,8 kg, 3 quilos, é isso que acontece? A gente tem lá o professor Kleber, né, ele faz uma relação de antes e depois do treino, depois do jogo. Fisicultor de Cristo, meu amigo. Então eu sempre me peso antes e depois, né, hoje eu perdi 3,2 kg. É realmente um desgaste muito grande, apesar do tempo úmido, né, da chuva, etc. Não estava muito quente, né, mas estava abafado no campo, tudo. Depois o processo de readaptação, qual é? O superalimentação no dia após o jogo, como é que você faz? Bastante líquido, né, acho que eu tenho Gatorade, esse negócio eu não sou muito chegado, eu gosto de água, eu prefiro tomar água. Eu tomo bastante água, procuro me alimentar bem, de preferência com massa ou uma pizza, alguma coisa parecida assim, né? Que isso logo após o jogo? Depois do jogo à noite, né? Tranquilo. E na noite do jogo, assim, depois descansar bastante, procurar dormir amanhã, dormir até meio-dia, bem repousado, tudo e almoçar bem. À vontade para recuperar, né? Deixa eu fazer uma pergunta ao Marcos Paulo. O Marcos, quando estreou, não sei se você sabe, Jamel, por incrível que pareça, ele estreou no estádio do Maracanã. É mole, uma paulada terrível. E vou te contar outra. O time vivia um momento horrível. O Santos vivia um momento realmente ruim com o Pepe, antes de ir para o Japão. Aí o Pepe já foi, estava balançando. Aí as coisas lá, o Pepe jogou 3, acabou empatando uma. Você estava lá também, né? Ganhou 2, empatamos uma. Ganhou 2, empatou uma, aí veio. Aí chegou aqui, já tinha um jogo. Afim, a coisa não andava boa. E você teve aquela estreia, aí você não foi muito bem naquela estreia. Depois você foi crescendo, mas na base de conta-gota. Quer dizer, não é aquela partida que você, pum, estourasse, salvasse gol, fizesse gol. Como é que você está vivendo esse momento hoje? É um momento sensacional da sua carreira, né? Eu penso assim. É verdade, né?
Eu estreiei como júnior ainda no Maracanã e naquela partida eu me lembro que fiz uma grande partida, né? Joguei muito bem e era cotado para o próximo campeonato como uma revelação, né? E isso não aconteceu. Eu tive a oportunidade contra o Guarani, infelizmente não fui bem na partida. No meu ver, acho que faltou uma preparação. Acho que a pré-temporada para um jogador é muito importante. Nós não fizemos a pré-temporada. Tanto que o Santos, na minha opinião, sentiu muito. Porque o primeiro turno foi horrível, né? Só no segundo turno que o time passou aí bem. E eu não tive essa oportunidade. Joguei uma só e contrataram o Piá. Aí eu fui ainda pro Japão, cheguei a jogar uma e retornei, né? E esse momento que eu vivo no Santos agora, acho que é graças à diretoria, graças aos diretores também, né? O Clodoaldo, que sempre acreditou no meu trabalho, o Drauzio, pessoas que sempre deram um valor para mim. E o Joãozinho, né? Que mesmo aí não contando com grandes jogadores no começo da pré-temporada, não tinha lateral, o Silva não tinha renovado ainda e ele me colocou, né? Me deu tranquilidade e isso, sem dúvida nenhuma, fez com que eu tomasse uma confiança muito grande, né? E meu futebol foi aparecendo gradativamente, né? Que nem o Jamel falou que a sequência de jogos é importante. Eu só fiquei fora de 3 e você tem a tendência de pegar um conjunto, de pegar um ritmo de jogo muito grande. E isso está acontecendo e um momento, acho que para todo mundo, está sendo muito bom no Santos. Já está dando sorte também, né? Que aquele golzinho contra a Portuguesa de Esportes ali, a bola bateu nas duas pernas do Vec, ela passou por... Ela bateu na... Eu nunca vi. Bateu nas duas pernas do zagueiro central da Portuguesa, que não me lembro quem era agora, e sobrou para você. E saiu, sobrou para essa bendita perninha esquerda, né? Que verdade. Facilitou mais ainda. Foi o gol da vitória. Fala, Moura. O Marcos Paulo é outro caso bem elucidado aqui pelo Armando, porque realmente ele teve um início não muito favorável, mas superou tudo isso. E nesse próprio campeonato ele já teve uma fase melhor, ele teve no auge a questão de, naquela época no jogo com a Portuguesa de Esportes, uns 2 jogos anteriores e uns 2 jogos posteriores. Atualmente está um pouquinho menos o rendimento, pelo menos na minha ótica. Inclusive no jogo de hoje, no primeiro tempo, o time da Ferroviária surpreendeu, marcando o campo inteiro. O Jamel foi exceção, mas o time do Santos não jogou bem o primeiro tempo. Não. E você foi muito envolvido ali na lateral esquerda. A Ferroviária cruzava muito. Como é que você explica isso? Geralmente sabíamos, nós já tínhamos jogado lá. Conhecíamos o lateral direito, que era o Marquinhos, né? Não era o Vilmar? Não, era o Marquinhos Capixaba. Ah. E sabíamos que ia ter dificuldade ali. Mas eu esperava marcar o Catatal, né? Infelizmente estava no banco. Eu também estranhei. Eu estranhei, né? Na hora eu vi a escalação. O Catatal não devia estar em condições físicas ideais. Por isso que ele entrou depois. E o nosso time, naquele momento, o time da Ferroviária jogando atrás, mas começou a envolver, né? E eu fiquei um pouco envolvido ali entre o número 8, não me lembro o nome, e o Marquinhos Capixaba. Gilmar hoje. E estava tendo dificuldade, né? Mas, graças a Deus, o gol não aconteceu. Eles estavam chegando com facilidade. Você originariamente já era lateral esquerdo? Quando já era começou lateral a sua esquerdo. carreira? Quando comecei. Você se mirava em alguém? Quando ele veio de teve São ídolo? Paulo, quando ele Tive veio, sim, o Marcos é de São Paulo, né? Você é paulistano, né? Você teve algum ídolo? Você se espelhou no futebol de alguém? É que na região onde eu moro, né? Ferraz de Vasconcelos, saiu de lá o Nelsinho, né? O lateral esquerdo de São Paulo. E eu me espelhei muito nele, né? Sempre vi jogar, jogando salão ali. E ele sempre foi meu ídolo, né? Eu me espelhava nele e graças a Deus deu certo, né? Espero continuar. Agora os laterais geralmente eles apoiam melhor do que marcam. Você concorda com isso? Você também apoia melhor do que marca? Eu apoio melhor do que marco. Eu tenho uma característica muito boa. Mas você na segunda etapa hoje, você teve 3 ou 4 lances ali junto às imediações da grande Lances de ponta, que lances você de ponta. teve lance de ponta, não, e lance de defensor bastante também. Defendeu bem. Isso na segunda etapa, porque na primeira etapa... Porque depois eles enfiaram o Jamel Catatal em cima de você. Foi o né? destaque. Isso. E o time não esteve bem. Agora, Agora, com o lateral direito apoiando e com o Catatal que aponta nato, quer dizer, ficou uma sobrecarga. Fica 2 contra 1 e complica bastante, né? Bom, eu estou recebendo aqui algumas perguntas, pessoas que estão vendo o programa aqui. O Roberto do Parque Bitaru pergunta para o Jamel se realmente houve o pênalti. Ele está vendo o programa e manda um abraço. Acho que foi o pênalti, porque ele te pegou por trás. Não, né? foi. Se ele não tivesse... Eu estou perguntando e eu mesmo respondendo. Fique à vontade. Eu acho que foi, porque na hora que ele chegou, eu driblei o primeiro cara, na hora que eu fui cruzar, que estava Marcelo Passo, se não me engano, eu tava sozinho ali na área. Eu fui bater a bola para trás, eu tomei um encontrão por trás e caí. Eu nem olhei pro juiz que ele ia dar pênalti ou não, eu caí já com a certeza que foi pênalti, que na minha visão foi muito claro.
Manda um abraço aqui para o Marcos e pro Jamel, o pessoal do Guamium, a quem eu mando um grande abraço, aos amigos do Guamium. Guamium É depois da Ponte Pense. depois da Ponte Pense. Então tá dado o abraço. O Jamel, o Gilberto Carregan do Imbaré, ele está ligando para cá e diz o seguinte: quando terminar o seu empréstimo com o Santos Futebol Clube, você pretende continuar na Vila ou voltar para o São Paulo? E onde vende essa camisa que você está usando que eu nunca vi? Embaré. Está feita a colocação. Dá uma focalizada na camisa, já que o telespectador gostou da camisa do Jamel. Acho que essa vende lá na boutique do Santos, não vende não? Não, essa aqui não vem. Essa aqui é uma camisa especial que a Unicor fez pra mim, acho que pro Giovanni, pro Galo e pro Narciso, que nós fizemos um contrato publicidade com eles, para usar o boné, usar uma camisa no programa de televisão, tudo. E é uma camisa que só nós 4 temos. E acho que depois eles vão estender para os outros jogadores, né? E quanto ao negócio do São Paulo, meu passe está fixado aí em 250 mil dólares, R$1.000, desculpa. E 250 mil reais. R$1.000. Eu acredito que o Santos vai me comprar, já tive conversa com o presidente Samir, ele já mostrou interesse em me contratar. E eu pretendo ficar aqui na Vila Belmiro, eu estou à vontade, o time está bem, eu me identifiquei bem com a torcida, mesmo com a imprensa também, com os diretores, estou totalmente à vontade aqui em Santos, estou gostando de morar em Santos, que eu nunca tinha passado uma temporada assim, morando em Santos, só férias, alguma coisa assim, estou gostando de morar, uma cidade gostosa demais para morar, e o ano que vem acho que eu vou ficar aqui de novo. Beleza, então está respondida a pergunta, ele pretende continuar o Santos desde que o Santos cacife os 200, você gosta desse termo, né, Moura? Desde que o Santos cacife os 250 mil reais que tem que pagar. Deixa eu só completar. Esse assunto é o assunto do momento. Cacife é negócio de muito dinheiro, né? O que o Jamel acha do Maradona se vier para o Santos? O que ele pensa a respeito? Olha, essa pergunta aí é a pergunta da semana. Acho que todo mundo quer saber a opinião dos jogadores do Santos, né? A respeito do Maradona. Eu acho que se ele vier mesmo, se ele tiver com vontade de jogar, se ele estiver preparado mesmo, vier magrinho, com vontade, pegando mesmo a parte física, ele é um gênio, né? E outra coisa, o jogador vem para fazer jogos excepcionais, pode jogar meio tempo, vai ser mais um. Ele não vai tirar o lugar de ninguém. Eu acho que essa mentalidade muito retrógrada é que pode raciocinar que ele vem para tirar. Não vem tirar o lugar de ninguém, vem para ser mais um, pode jogar meio tempo, sair, fazer um jogo de exibição, uma expulsão, uma coisa qualquer. Tem que entender por essa forma também. Principalmente agora, a revista Veja, viu, Jamel, se você não leu, que ela está saindo hoje, eu te convido para ler, ela está saindo hoje, uma entrevista maldosa com o Maradona. Ninguém viu ainda porque está saindo recentemente. Procure comprar e veja. É redundância. Veja, mas eu te dou a ideia porque o repórter faz a seguinte pergunta: Maradona, o que é que você acha? O Marcelo Passos, jogador do Santos Futebol Clube, declarou que você não é bem visto no que tange a sua possível contratação. Aí o Maradona responde: não, é um problema pessoal dele, eu vou porque seria um orgulho jogar no Santos, ele sai pela tangente. Aí o repórter insiste e pergunta o seguinte: você sabe que o atual camisa 10 do Santos ganha R$3.000? O que você acha, você chegando lá para ganhar 46? Aí, não, problema de ordenado, não é? Ele responde: leia, veja. Então você vê que tem gente que não quer que o Maradona venha para o Santos. Entrevista tendenciosa. Então, tá certo, Pedro, é uma entrevista tendenciosa. Olha, Marcos Paulo, Rodinei da Ponta da Praia, está vendo o programa, manda um abraço. Alguma vez o alemão do Santos te ajudou, Marquinhos? Ajudou sim. Você está lembrado daquela fase que eu passei no departamento amador, quando eu acabei sendo mandado embora por não concordar com alguns métodos, né, que o Amauri colocou. E ele foi uma pessoa que sempre me viu jogar, e nessa época jogamos contra o Corinthians, fiz uma excelente partida. E ele vendo a situação, foi lá, conversou com o Marcelo Teixeira, eu já estava no profissional, e ele brigou por mim, ele foi lá, falou, e eu fico muito contente, agradeço ele. Se hoje eu estou aqui, ele tem uma grande parte nisso aí. Muito bem, essa pergunta aqui é para mim. Armando, você acha que foi falta do Giovanni na hora do gol? E comente sobre a carta que eu deixei para você, Luiz Carlos de José Menino. Bom, vamos por partes, o Luiz Carlos de José Menino. Se eu acho que foi falta do Giovanni na hora do gol, não. Acho que o Giovanni não fez falta.
Acho que não fez falta. Disputou a bola normalmente. Ganhou, usou o corpo, ganhou. Evidentemente, no ganho do corpo. Foi um lance europeia perfeitamente legal. O gol foi lícito. E aqui você completa. Comente sobre a carta que eu deixei para você. Eu estou vendo a carta aqui. O Santos foi campeão em que ano a última vez? 84. Paulista? 84. É. Que ano nós estamos, Moura? 95. Então faz 10 anos que o Santos não é campeão. 11 anos. Né? Não, 11 anos não. Você já sabe que não vai ser campeão? Ah, bom, tá certo. Concordo. Certo. Ainda não fez 10, ainda não fez 11. Então faz 10. Vai fazer 11. Vai fazer 11. Se o Santos for campeão, vai sair no jornal no dia seguinte. Vai fazer 11 anos. Não, ele está mandando uma carta para mim. Eu respondo todas as cartas, não tenho razão né? Ele coloca, torcedor do Palmeiras, eu respeito muito, escolheu um grande clube, um grande time, mas ele diz assim, a falta de títulos na Vila há 12 anos está afetando você. 12? Já aumentou para 12? 12 anos. Então, Luiz, não me leve a mal. Mas primeiro, um curso de matemática, um curso de aritmética, coisa rápida, né? Então vai usar o Farabi. Ou supletivos, né? E acerta, né? Não, matemática. Você tem que fazer a conta. Tem que fazer a conta né? de 85 a 95, 84 a 94. É matemática, pô. E outra coisa, preferência sem circunflexo fica preferencia, fica uma paroxítona, dá outra conotação. É o verbo preferenciar. Preferência tem acento. Então, erro de português, erro de matemática. Não responde. Teu azar foi ter mandado essa carta, viu, Luiz? Não manda mais. Olha, Jameli, eu quero saber de você o seguinte. Você quer ver os melhores momentos agora? Você já chegou a ver alguma coisa do jogo de hoje, Jameli? Não vi nada ainda. Não viu nada? Você viu, Marquinhos? Não vi nada. Não viu nada, não? Então, com imagens do Júlio Pereira, vamos ver algumas imagens aqui, os melhores momentos de Santos 1, Ferroviária 0. Vamos que vamos. Vai lá, Júlio. Nesse momento, Santos e Ferroviária na Vila Belmiro. Aí o Santos batendo bola à esquerda do seu vídeo. A Ferroviária também em campo. Portanto, arbitragem na Vila de João Paulo Araújo. Faixa preta de karatê, major da PM. O grandalhão João Paulo Araújo apitou, portanto, essa tarde na Vila Belmiro. Santos e Ferroviária. Melhores momentos. Aí a galera, a torcida jovem de São Paulo. Aí a Ferroviária chegando. Aí a Ferroviária, o time do técnico Vail Mota, o famoso Vail Mota. O Santos, dirigido pelo técnico Joãozinho. Em caso de vitória, o Santos dá um passo importante. Matematicamente, fica praticamente classificado para a próxima fase, para a terceira fase, para a segunda fase do Campeonato Paulista, já que irá a 45 pontos ganhos. Santos 0, Ferroviária 0, vai começar na Vila Belmiro. Imagens de Júlio Pereira e Leandro Forli. Melhores momentos pela sua TV Litoral. Aí João Paulo Araújo, conversando com o seu Bandeira. Observações, últimas observações, bola em jogo, tá valendo. Santos e Ferroviária. Aí a saída da Ferroviária. Trabalhando ali com o Carlinhos, tocou para Silvio Donizete. Santos já recupera, desce com o Marcelo Paz. Trabalha pelo meio, tem Giovani. Lá na esquerda pode pintar o cruzamento. Silva, preso na marcação. Ali a briga pela marcação, a briga pela bola. A arbitragem manda prosseguir. E aí vai descendo o time da Ferroviária. Lá pela direita com o Silvio Donizete, ele pode tentar o cruzamento. Passou e é falta. A arbitragem marca a falta, João Paulo Araújo. Aí vem o time da Ferroviária. Olha o cruzamento, perigo, Edinho, bem colocado, saiu Edinho, fez a defesa. Aí o Peixe descendo, trabalha ali com o Giovani, olha o cruzamento. Em cima o zagueiro tirou. Zagueiro Ronaldo acabou afastando o perigo, momento perigoso. Aí vem o Santos, Jameli aqui pela direita. Aí o Peixe insistindo pela esquerda. Marcelo Passos pode tentar o cruzamento. Marcelo Passos, cruzou. Ronaldo de cabeça pela linha de fundo. Escanteio. Aí o tiro esquinado, a cobrança. Que perigo na boca do gol. Por ali. Opa, novamente ali a presença do zagueiro Vilmar. Afasta o perigo. O Santos pela direita. Aí passando o Peixe. E aqui a Ferroviária respondendo. A Ferroviária que trabalha ali com o Silvio Donizete. Tem também João Batista pelo meio. Pode pintar o cruzamento. Tiro cruzado, tirou Edinho. Fantástico, um tapinha na bola. Fantástica defesa, desvia a bola pela linha de fundo, momento perigoso. Aí vem o time da Ferroviária novamente. Insiste a Ferroviária. Pode pintar o cruzamento, cruzou. Tranquilo, Edinho, bem colocado o goleiro Edinho. E aí o arco-íris veio brindar o jogo. Chuva e sol na Vila Belmiro, né? Novamente o cruzamento, bola perigosa por ali. Moura, complicação, olha a bola, que perigo na boca do gol, quase o gol da Ferroviária, que vacilo, um erro na defesa, quase pintou o gol da Ferroviária. E aí vem o Peixe novamente, a cabeçada, firme defesa, Giovani foi para a cabeçada, goleiro Paulo Sérgio, boa defesa do Paulo Sérgio.
Excelente goleiro Paulo Sérgio, fez grande defesa. Olha a cobrança do escanteio. Que perigo, a bola passou na boca do gol e não entrou. Muita sorte. E aí a Ferroviária. Por enquanto 0-0. Jogo fraco na Vila Belmiro, terminou o primeiro tempo. Melhores momentos pela sua TV Litoral. Vamos para o segundo tempo, vamos lá, vamos para o segundo tempo. As imagens de Júlio Pereira pela sua TV Litoral. E Leandro Forli. E aí o Santos dando a saída. Também Orlando Silva na parada. Nosso câmera número 2, Orlando Silva, olha a batida de longe, a bola desviou. Edinho encaixa. Que bola perigosa e venenosa, hein? No meio do gol, Edinho encaixou. Olha a cobrança pela direita, o cruzamento. Falha na zaga, caiu aqui pela esquerda. Pintou o cruzamento, a cabeçada, a bola sai pela linha de fundo à esquerda. Olha o Santos escapando, tiro cruzado. Novamente o zagueiro Ronaldo meteu pela linha de fundo. Escanteio pela direita. E aí o Peixe, o cruzamento, pintou, bateu, atirou, defendeu! Que defesa maravilhosa! O goleiro Paulo Sérgio com a perna esquerda. Que defesa na batida de Macedo. Macedo bateu, o goleiro defendeu. Que perigo! Quase o gol do Peixe. E uma falta perigosa agora é marcada. Olha a batida por cima. Paulo Sérgio novamente. Paulo Sérgio, a repetição para você, replay. Paulo Sérgio, que defesa. Tava bem o goleiro Paulo Sérgio. Continua 0-0 na Vila. Santos e Ferroviária. Campeonato Paulista. Difícil situação. Técnico Joãozinho no segundo tempo colocou Camando Caia. Quando o jogador da Ferroviária leva cartão amarelo, olha a falta de longa distância, batida, bola contra a barreira, atirou, Paulo Sérgio desviou novamente, um toquinho de Paulo Sérgio, a bola ia para o ângulo, ele desviou, maravilha de defesa, e aí vem o Peixe, novamente, Santos insiste, Santos massacra, olha o Giovani, passou, bateu, a bola vai entrando, golaço, um golaço, Giovani, novamente eu quero ver, repete o lance, olha aí Giovani, passou, uma pintura de gol, lindo gol, Giovani, ele foi pintando e tocou mansamente, devagarzinho a bola, olha lá, foi pro fundo do balaio, Giovani, Santos 1-0 na Vila Belmiro, aí Giovani, o camisa 10, a camisa do rei, Giovani 1-0, e aí vem o Peixe, pode pintar o cruzamento, olha lá Marcelo Passo, e o Macedo fica reclamando, o Macedo queria a bola, estava colocado o Macedo, olha lá Marcelo Passo, dá pro Macedo, ele bateu a bola desviada pela linha de fundo, o Santos perdeu, portanto, o segundo gol, olha, passou ali, pênalti, Jameli passou, quando ia bater pro gol, houve pênalti, penalidade máxima, Marcelo Passo vai para a cobrança, Marcelo Passo, vamos ver Marcelo, acerta Marcelo correu, defendeu o goleiro Paulo Sérgio, que defesa pro canto direito, ele caiu pro canto direito e acabou fazendo fantástica defesa, e termina na Vila, Santos 1, Ferroviária 0, melhores momentos pela sua TV Litoral, alô Armando Gomes, tocando a bola. A Prefeitura de São Vicente está discutindo seu orçamento com a população. Fazendo reuniões em todas as regiões da cidade, a Prefeitura está ouvindo o que a população quer para o ano que vem. É o orçamento... Todos os domingos pela nossa TV Litoral. Quero lembrar aos senhores que a Portuguesa Santista ontem, depois de 3 meses e 5 dias... 3 meses são 95 dias, né? Depois de 3 meses e 5 dias, conseguiu uma vitória. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Os companheiros estiveram lá ontem em Uricumurça, puderam ver aí a primeira vitória do técnico Cabralzinho. Bem, o Sérgio está aqui conosco também na mesa, esteve na edição até agora há pouco. O Giovani, o Mauro pergunta, está invalidada a pergunta, porque ele pergunta se você tem pretensão de ficar no Santos. Manda um abraço aqui da Biquinha São Vicente. Você já respondeu a pergunta? Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que eu já falei, né? Que Também não depende só de você, né? Pode depende ser da que... diretoria do Santos, com a diretoria do São Paulo, eu acho que eles entrando num acordo. O São Paulo pode criar algum tipo de problema? Eu acho que não, eu acho que o passe já está fixado. Se o Santos depositar esse dinheiro aí até o dia previsto lá no contrato, eu acho que meu passe passa a ser do Santos. Quando é que o Santos tem que fazer esse depósito de 250 Eu não sei, isso aí é a parte a mais. No contrato meu é só a minha parte, né? E a parte do tempo de contrato, que é dia 31 de dezembro. Sim. Isso aí é desse de São Paulo e Santos. Sei. Jameli, você se considera um centroavante, não? Não, eu não me considero centroavante, eu me considero um meia, né? Um meia, né? Se você for ver bem o time do Santos jogar, quem é centroavante é o Giovani, né? É o que fica no meio dos dois backs e o que faz a volta, parede, né? Que faz aquela parede, o homem que espera a bola para ver quem pode vir de trás, né?
Bom, Marquinhos, para você, o Roberto, a pergunta dele está aqui a respeito dos possíveis classificados. O que você acha? Na sua concepção, quem é que fica aí? Os clubes grandes, né? Os 4 grandes. Os 4 grandes, Guarani deve Guarani, ficar, são 5. Portuguesa, né? No caso. O União São João, que tá aí, tá brigando, né? Sei. E correndo aí o Rio Branco, né? Enfrentamos ele quarta-feira, vai ser um jogo bastante difícil. E o que aconteceu em Campinas, hein, Marcos? Você não jogou nessa partida, né? Não joguei. Mas você assistiu. Assisti. O Jameli jogou nessa partida, né? Eu achei que o segundo tempo do Santos, independente de estar desfalcado ou não, foi um segundo tempo realmente ruim, abaixo daquilo que o Santos pode jogar. Eu não sei se a Ponte marcou muito, né? Pela necessidade da vitória. É difícil jogar no interior, né? Pode ver, qualquer time que vai jogar em Campinas é difícil jogar. Os caras marcam muito, você pega na bola, tem sempre 2 em cima de você, e o juiz não dá falta. Você encosta no cara, ele dá falta, então... Aquele lance, por exemplo, que ele invalidou o gol, o que ele disse pra você? E se é que ele disse alguma coisa? Impedimento, ele De falou que quem? foi impedimento. Não sei. Ah, Ele falou que foi aconteceu impedimento, nada disso. ele apontou, aquele que saiu o gol, ele apontou pro meio e começou a correr pro meio. Daí os caras começaram a reclamar, ele olhou pro bandeira, o bandeira tá com o braço levantado. Eu acho que se tivesse batido em alguém a bola, alguma coisa, ele podia até ter dado, mas não bateu em ninguém, a bola foi direto, foi gol do Marcelo Passo. Porque uma determinada emissora de televisão dizia que era tiro livre indireto. Tiro livre indireto são 2 toques, mas não se justificava porque o Demetrios tomou uma cepuada Foi uma por falta baixo. Foi uma falta por trás, uma Falta falta flagrante. clara, não foi obstrução nem nada. Então não Foi tem. falta flagrante. sim. Isso aí que os caras falam na televisão tá errado, não, Ou você não soube foi o que disso? aconteceu. Ao longo do jogo, eu vi o você videotape, eu sentiu vi. alguma disposição do juiz em conversando com algum jogador da Ponte Preta? Porque a gente imagina que esse resultado foi função do momento da exato, Ponte, foi um resultado pré-fabricado pelo juiz. Você sentiu alguma coisa? O clima era para isso? O juiz não deu nenhuma demonstração e só acertou a vida da Ponte Preta naquele lance? Não, eu acho que o juiz não, pelo menos com palavras não, eu não escutei nada, ele não falou nada, ele é até um juiz que até gosta de falar bastante, o Godoy, ele fala bastante com o jogador, não foi nada, levanta, não foi falta, aquele papo de juiz, né? Mas se você for ver o videotape, eu cheguei em casa depois, no outro dia eu fui ver o videotape, você vê que com certeza ele, umas 6, 7 faltas que era clara, que qualquer juiz apita, ele não apitou e deixou seguir. Então é nesses detalhezinhos que você vê que o juiz Então, a está... nossa opinião, ela não está totalmente invalidada, ela é correta. O quê? A nossa opinião de que ele pré-fabricou praticamente o resultado. Pré-fabricou não, é que ele deu uma mãozinha, né? Eu acho que ele deu uma mãozinha, acho que ele... Sei lá o que aconteceu, se fala, na dúvida era da E Ponte. você que viveu dentro das 4 linhas com o juiz é que podia responder esse tipo de coisa, porque nós não estávamos lá no local. Nós vimos pela televisão, não sentimos, às vezes o juiz diz qualquer coisa que deixa transparecer a animosidade dele contra um outro time, contra um dos times. Mas isso não aconteceu. Não, né? com palavras não, você vê com gestos, né? Que toda hora, contra-ataque do Santos, ele, às vezes nem era falta, ele marcava para matar o nosso contra-ataque. E a Ponte Preta ele sempre deixava uma vantagem. Então nessas coisinhas que você vê que ele Malandramente, né? devagarzinho, por aqui ou por ali, ele que... O cara Roberto de Godoy realmente é bastante malandro. Ô Jameli, o Gerson Silva, que é do Marapé, um bairro que você deve conhecer, ele liga para cá, está vendo o programa e pergunta o seguinte: o que é que você acha da Unicor preferir esses 4 elementos, não estou entendendo, e não dando oportunidade para os outros? Ele está se referindo à camisa que você citou agora há pouco. Se 4 jogadores. se isso não pode ter reflexo no octogonal. Gerson Silva, do Marapé. Eu não entendi muito bem, mas não sei Não, se eu você, acho se que você entendeu. ele quis dizer que se só fazer com 4 e não fazer com o time todo, não tem um problema. Eu acho que a Unicórdia tem um contrato com o Santos, né? E esse negócio é particular, que nem o Marcos Paulo tem contrato com acho que é a Dingo, né? Não, fico. Com a Fico. Deixa eu ver, Marcos Paulo. Tem um que tem o Bongo. Olha, Marcos Então- Paulo, vai aqui. Enquanto o Jameli fala, olha aqui. Então o pessoal, cada um tem uma marca, ou de roupa, Ou de boné. o boné que a gente usa, né? No dia a dia aí. Eu acho que isso aí é uma coisa de cada um, não tem nada a ver com a união do time. O time está super unido, você vê isso dentro de campo, todo mundo correndo, todo mundo brigando, isso não vai interferir em nada. Então, nesse caso, o Edinho também tem um contrato particular que ele fez, que participou, ele e o avô dele. O Edinho tem com tem com a Umbro também, eu acho que o Edinho também. Você tem com qual, Marcos Paulo? Eu fico. Só com a Fico? Só que eu fico. É demais o Marcos Paulo, pelo amor de Deus.
Tô indo, né, devagar. Fora o contrato que acho que a maioria ali tem, né? Com a chuteira também, né? É verdade. Eu tenho com a Mizuno, que eu sempre jogo com chuteira Mizuno, então isso é uma coisa normal até. Todo jogador tem hoje em dia, né? É uma publicidade, né? Hoje em dia o futebol é um meio de publicidade muito grande, né? Investir em jogadores, tá na televisão todo dia, tá aparecendo. Por exemplo, se alguém desse a você, Marcos Paulo, R$ 1.500 para você jogar com uma fita na testa, você jogaria com esse tutu mensal de R$ 1.500 a mais só para meter uma fita na testa? Acho que não, acho que tem outros meios aí, né, de publicidade, né? Bom, O Renato Gaúcho faz isso, poxa, o Canidia fez isso durante 2 anos. Não, mas eles são eles. Acho que tem outros meios, né? Boné, tem muitos meios. Por 1.500, meu amigo, você vai parecer que você pode falar, pô, Armando, 1.500, mas 10, 15 mil. Fala, Sérgio Oliveira. Bom, boa noite, mano. A gente estava lá acompanhando a edição, né, dos trabalhos aí, os lances e tal. E eu nem sei se foi feita essa colocação para o Jameli, se foi, a gente até pede desculpa, sobre a maneira dele jogar, que ele atuava no São Paulo e a maneira como ele joga no Santos. E a outra colocação que eu faço, já acoplada a essa, é que o Santos, em alguns momentos, em alguns lances, como nós vimos hoje na Vila Belmiro, tudo bem, o futebol é moderno, o centroavante hoje não tem mais numeração, cada um corre para um lado, mas em algumas jogadas, Jameli, a gente sente que, a gente observa que o Santos se ressente da ausência de um centroavante nato, de um homem-gol, como, eu dou alguns exemplos aqui, como o Túlio, como o Guga, como o próprio Viola, jogadores que jogam ali enfiado na zaga, no comando do ataque, para fazer gols, né? O artilheiro, o marcador de gols. Então, a gente sabe que o Jameli não é um centroavante nato, ele põe a 9, está jogando com a 9, mas ele é um centroavante, um atacante moderno, que busca o jogo, trabalha no meio campo, toca a bola. Ele é mais, no São Paulo era mais até ponta de lança do que propriamente um atacante nato. Então, gostaria que você comentasse 2 fatos. A sua maneira de jogar, que teria mudado, o aspecto tático do São Paulo para o Santos, e esse problema do Santos, do time, de vez em quando se ressentir de um atacante nato. O do São Paulo para o Santos não mudou muito, né? Praticamente o que mudou foi eu jogar lá de esquerdo no São Paulo para jogar lá direito aqui no Santos. Você jogava mais enfiado no São Paulo. Não, eu jogava a mesma coisa. Só que pelo lado esquerdo. É que o São Paulo ele tinha. O São Paulo jogava diferente as outras posições. Jogava com 2 pontas abertas. A sua jogada do pênalti hoje foi característica de ponta direita. Então, foi de ponta direita. Umas outras 2, 3 vezes que eu entrei por ali também entrei bem. Isso. Fazendo o centro até, você chegou a fazer em alguns lances. Então, e o São Paulo jogava com 2 pontos abertos. E a obrigação do pessoal do meio campo era chegar. Agora o Santos não, o Santos joga com o Giovani ali e o Macedo, que é aberto, mas que não fica nunca na ponta direita. O Macedo roda o ataque inteiro, né? E eu acho que esse é o segredo, essa movimentação que é o segredo do Santos. Quem era o seu técnico no São Paulo? Na categoria Júnior? Isso, era o Márcio Eu Araújo? passei pelo Oscar, que foi zagueiro do São Paulo, da seleção, tudo. Passei pelo Márcio Araújo, o Silva, que é um técnico que ninguém conhece, mas a maioria dos jogadores do São Paulo que estão aí, foi tudo ele que trouxe do Júnior. Foi o mesmo time montado 6 anos, o mesmo time jogando junto, e ele era o técnico. Mas há um número de lances que a gente sente que o time... Então, enquanto a essa posição de centroavante nato, aí eu acho que... Eu vou discordar de você um pouco, porque eu acho que o ataque do Santos é o ataque mais positivo do campeonato. É o time que mais fez gol. Tem os 2 artilheiros aí, o Marcelo Paz e o Giovani brigando. 30 gols, só os dois fizeram. Só os dois já Mas fizeram hoje o gol 30. não saía no primeiro tempo. Tudo bem, o primeiro tempo foi fraco. Mas o Santos teve a oportunidade de marcar gols e não saía o gol porque ele não tinha um atacante enfiado lá na sobra, esperando realmente o rebote ou para concluir a jogada. Então o Santos perdeu alguns lances no primeiro tempo e o pessoal, a gente estava ali junto à torcida ali, a social, e o pessoal estava reclamando, não tem um artilheiro, não sei o quê, por isso que eu trouxe essa colocação até para aqueles torcedores que estavam nas redes sociais reclamando da ausência de um artilheiro, no caso o doutor Palmieri, o Valdemar Martelo, eles estavam ali reclamando, não há um centroavante, então por isso que eu trouxe Eu acho que para resolver esse problema aí, se desse a camisa 10 para mim e a 9 pro Giovani, acabava esse problema. É por causa eu acho que o visual psicológico. Eu acho que o torcedor do Santos está acostumado com o centroavante matador. Pô, era Neizinho, era Paulinho McLaren, Guga, é cara que fica ali na área ali, esperando a bola, o cara deu uma vacila e faz o gol. Na boca Como o Palmeiras vive o mesmo problema, porque eles acham que o Rivaldo não é centroavante. Eu acho que o Rivaldo é centroavante quando o Evair como o Giovani tá jogando aqui também. Isso, o Rivaldo tá passando a fazer essa parede lá no Palmeiras. Mas ele faz obrigado, viu? Né? Não, é que a característica dele é boa, só que ele é canhoto, ele né? quer jogar em outro lugar. O detalhe é esse, que ele é canhoto, né?
O Marcos Paulo, você acredita, por exemplo, que o Santos briga pelo ponto? Você acha que pelos 4 pontos de diferença esse ponto já é do São Paulo? Sinceramente, sem chacota, você acha que já é do São Paulo esse ponto? Não, ainda tem Faltam 5 5 jogos. rodadas, são 15 pontos. 5 jogos. Você acha que para tirar esses 4 pontos e o 15, se bem que tem um confronto direto, a gente não pode negar isso, né? Eu acredito que temos aí jogos em casa ainda, e o Santos se mostra jogando fora de casa muito bem, né? Vamos brigar sim para esse ponto extra aí. Eu acredito que Santos e São Paulo vai ser aí a grande sensação desse segundo turno aí. Acho que vai ser nesse jogo que vai decidir aí quem vai levar esse ponto de bonificação. Perfeito. Para mim poder liberar o Jameli e o meu amigo Marcos Paulo, eu vou deixar o companheiro José Liberato Soares ter algumas colocações. Eu só quero atender o Roberto aqui do Parque Bitaru, e depois tem uma outra colocação do Moran. Pergunta: o Edmundo vai vir para Vila Belmiro ou não? E o Marcelo Carioca tem possibilidade de vir também? O Marcelo Carioca pode vir, porque o Marcelo Passo está necessitando de um reserva no momento, poderia cair bem. Quanto ao Edmundo, me parece que o Edmundo tem tendências para voltar para o futebol do Rio de Janeiro. Então, daqui a pouco o Moran fala sobre isso. E ele pede aqui, o pessoal do Parque Bitaru, se a gente pode repetir os melhores momentos, ou pelo menos o lance do gol. O lance do gol, para que a gente se despeça de ambos aqui. A gente atende o pedido aqui, mas o Liberato faz as colocações. Vamos lá, Liba, tudo bem? Firme. Boa noite, Armando, boa noite, companheiros. Jameli também, o Marcos Paulo, boa noite, telespectadores, e o casal, mais uma vez o casal. Marco Aurélio e a Verinha. A Verinha é a nossa amiguinha lá da Schindler. O Jameli falou aqui tantas coisas, mas eu acho que deixaram de perguntar a ele, eu vou me atrever. Você, agora há pouco, inclusive, confirmou que trabalha pela direita, e no São Paulo trabalhava pela esquerda. E eu tenho notado isso. Só não nota quem não vai assistir o jogo. Você não está trabalhando no mesmo espaço do Carlinhos? Não, eu acho que não. Eu acho que porque, como o Macedo cai muito pelo meio, pela ponta, né? Sobra sempre um espaço ali. E a nossa conversa mesmo, o Joãozinho pede para mim jogar na frente do Carlinhos. O Carlinhos ser o segundo volante que ataca e eu jogar na frente dele para pegar essa bola, para mim tá em condição de ou meter pro Macedo ou pro Giovani, para dar esse passe para eles conseguirem fazer o gol, né? Então acho que não é. Exatamente, é isso que eu tenho notado. Você está fazendo o papel do homem da segunda bola. Quer dizer, a primeira bola é dele, Carlinhos, quando ele, no esquema, Carlinhos queria ser o homem da segunda bola. Concorda não, eu comigo? acredito que não. Eu acho que do jeito que a gente joga com os dois laterais, tanto o Marcos Paulo como o Silva apoiando, eu acho que é fundamental jogar com dois volantes e os dois manter mais a posição, porque qualquer coisa que der errado no ataque, os dois já matam o contra-ataque. Tanto o Galo como o Carlinhos já matam o contra-ataque. Porque são dois homens que jogam propriamente em linha, né? O Galo e o Carlinhos jogam, mas eu diria que são dois para-brisas ali num tempo de chuva forte, né? Dois para-brisas fortes ali na frente, que geralmente dão uma proteção. Viu, Armando? Agora, quanto a ele ser o número 9, isso não impede. Não importa o número de camisa, nós já falamos isso, cansamos de dizer. Na Copa do Mundo 58, o número 9 não existia e nem por isso o Vavá deixou de jogar de centroavante. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: dizer que o Santos não tem centroavante, que o Santos não faz gol, isso já foi discutido aqui. A prova maior é que o Giovani é dos artilheiros, não do Santos, do campeonato. E o Marcelo Passos também. E o Marcelo né? Passos também. 15, outro com 16. E nenhum dos dois é o centroavante. E nenhum dos dois é o centroavante. Tá os dois com 15? 30 gols os dois. Nenhum dos dois é o centroavante. E falando em Marcelo Passos, eu julguei nesse assunto, porque eu acho que, como eu falei para ele, que o Carlinhos e eles estão dividindo o mesmo espaço, o Marcos Paulo, às vezes, encontra certa dificuldade e é obrigado a parar quando chega na altura da linha intermediária contrária, por razão de encontrar ali o Marcelo Passos. Ou estou errado, Marcos Paulo? Não. Geralmente você tem que ir para um apoio bastante consciente, né? E você tem que ir na hora certa. Eu procuro, por ser um jogador novo ainda, eu sei que eu tenho muito que aprender, mas algumas coisas são básicas, né? Nessa de encontrar o Marcelo Passos, eu não posso levar mais um, entendeu? Se eu for numa jogada que o Marcelo Passos estiver ali, eu vou levar mais um em cima dele, né? E o Marcelo Passos tem uma função incrível no time, todos os jogadores comentam isso, que é a parte de marcação. Não sei se vocês percebem, ele joga ali pelo meio, mas é o jogador mais sacrificado. Mais sacrificado, ele marca ali o lateral. E ele marca e apoia, né?
E ele Tem um sempre me dá preparo essa... físico Mas o Jamel está voltando muito. Não, o também, Jamel exemplo também, do são Vasco. dois jogadores. Eu vejo o Jamel várias vezes dentro da área. Dentro da- São são jogadores do Copertino. são às jogadores- vezes. Dentro da grande área. São dois jogadores que são sacrificados, né? São dois verdadeiros pulmões. É do verdade. time. É verdade. Marquinhos, deixa eu fazer duas colocações aqui. Eu que já dei um abraço aqui, que foi dado a vocês, do cantor Luiz Américo, que está vendo o programa. Chega um recadinho aqui, que vem de Mongaguá, o Chico Pires. Meu querido Chico, um grande abraço. Ele está assistindo o programa e manda um abraço a vocês dois aqui, tá certo? E um grande abraço, Chico. Obrigado por estar até essa hora ali. Não, até essa hora não, que ainda não são nem 11 horas, é cedo ainda. Um grande abraço. A Roberta do Parque Bitaru manda um beijo para os dois. Está dado o beijo, eu não sei quem é a Roberta, deve ser aquela da música italiana, né? Roberta. E mais. Estou brincando aqui, desculpe, Roberta, está dado aí de público o beijo que você mandou. E os melhores momentos para a gente liberar aqui o meu amigo Jameli. Vamos comer uma pizza ainda lá no La Rochella? Dá para comer uma pizza ainda ou não? Não. Ou agora casa. É dormir, né? Descansar, repousar, que quarta-feira tem outra pegada. Amanhã é folga, Jameli? Tem folga amanhã? Não, amanhã a gente treina de novo, acho que vai fazer um trabalho de ginástica, né? Joãozinho não dá moleza, mas amanhã podia dizer, olha, fica com a segunda para vocês. Então, no mas eu banco. acho que esse trabalho que a gente vai fazer na piscina, na academia, na Omnis ali, na Hidromassagem, né? Ah, vamos fazer uma hidromassagem. Hidroginástica, Olha aí, liberado. então, eu Mais acho que um é além bom. de você, porque quem fazia isso era liberado. Sauna, hidromassagem, Isso, fisioterapia, demais, não isso, sei o toda quê. vida, E não sei, coisa de. Agora tá vendo que o jogador. Isso é um relexo, Jamel? Isso é mais psicológico ou é físico? Eu acho que isso aí é fundamental, né? Principalmente hoje que eu tomei uma pancada na perna. E amanhã indo na piscina, fazendo um alongamento, fazendo uma brincadeira na piscina ali, você recupera mais fácil. E pra quarta-feira que o Marcos Paulo falou que é outra pedreira, né? Esse campeonato aqui, a gente não pegou um jogo fácil ainda, que a gente podia falar hoje Mas foi com o fácil. retorno do Carlinhos, É, que tá hoje jogando foi o Carlinhos. grande ausente do time. Deve Hoje o retornar o Carlinhos Carlinhos. fez uma falta fundamental. Não é que esse menino que entrou no lugar dele, o Rogério, tenha comprometido. Claro que a gente está acostumado a ver, o time está acostumado a jogar numa formulação com o jogador Carlinhos, e não é justo até, não é crível que a gente entenda que o jogador como o Rogério, que não é o elemento indicado para substituir o Carlinhos, acabe jogando aquilo que o Carlinhos joga. Então o time sentiu muito, isso ninguém falou. O time sentiu muito a ausência do jogador Carlinhos. Aliás, todo o time deve ter sentido isso, viu? Porque é um jogador importantíssimo. Não existe ninguém insubstituível no mundo, mas existem pessoas importantes nos seus postos. E o Carlinhos é um. Eu vou responder, tem umas colocações aqui para a gente liberar os dois. O Armando, eu queria saber sobre as reclamações que o Macedo faz assintosamente com os passes que ele não recebe de um outro jogador. Afonso Campo Grande. Eu acho que o Macedo até é meio calado, não sei. Será Não, que eu acho que ele deve estar se referindo àquele lance do Marcelo Passo, que o Marcelo Passo foi no fundo e não cruzou, né? Eu acho que é normal, eu acho que todo mundo quer o melhor, eu acho que o Marcelo Passo não quis errar, o Macedo não quis reclamar assim também. Eu acho que na hora, eu acho que quem joga bola, qualquer pelada que você vai jogar, é assim, você quer fazer, se o cara tenta fazer uma jogada e não dá certo, você fica bravo mesmo, é normal, isso aí, acho que todo time reclama. Parece que tudo acaba, né? Não, acaba, lógico. Eu entendo isso, viu, Jamel? Não como uma reclamação, mas sim uma lamentação. É. Porque o camarada corre, procura um vazio, está bem colocado, a jogada tinha que ser ali e não é feita. Então ele se lamenta. Puxa vida, eu estou aqui, ele não me viu. Às vezes é até uma forma de se expressar a raiva que ele tá, tirar não pra ter fora, sido né? levado. Jogar isso fora, pra não Exatamente. ficar pesando nele. Bom, o José Roberto pergunta ao Marcos Paulo há quanto tempo ele está no Santos. Eu acho que você está no Santos desde o tempo do Ernesto Marques, se não me engano, mas responda Verdade, desde a época do Fernando Ernesto, faz 4 anos que estou aqui no Santos. Muito bem. A Teca do Boqueirão. Jameli, eu sou super fã sua e mando um beijo para você. Teca do Boqueirão. Conhece alguma Teca? Se a tua esposa estiver vendo, fica ruim, né? Não, eu não conheço. Né? Mas assim, cara. Outra aqui, Armando. Além do Marcelo Passos, qual mais jogador não concorda com a vinda do Maradona? Ricardo do Gonzaga. Não sei. Vocês discordam alguma coisa? Cada um tem sua opinião, né? Cada um tem uma opinião própria. Questão de personalidade, né? É Marcos? verdade, cada um tem que ser... Então, eu sei que o Marcelo Passos, não sei também se o Marcelo Passos concorda ou discorda. Eu não ouvi do Marcelo Passos dizer que não concorda com a vinda do Maradona. Está respondido. Armando,
Teve um palmeirense que te mandou uma carta dizendo que o Santos não era campeão há 12 anos. Agora há pouco, tá? Só que não é 12, é 10, é erro de matemática. Mas ele esqueceu que o próprio Palmeiras ficou 18 na fila. José Carvalho, da Ponta da Praia. Obrigado, Zé. Vem meu socorro aqui, obrigado. Armando, por que na edição de 12h30 você disse que alguns jogadores do Santos não podiam opinar sobre o caso do Maradona? No caso dele vir para o Santos. Wesley. Não, é Wesley, mas não foi você quem falou. Wesley, fui eu quem falei na sexta-feira, ao 12h30. Mas eu acho que não jogador de futebol tem que tratar de jogar bola. Quando o Jameli veio para o Santos, ninguém convidou. Alguém foi dizer, você é contra o Jameli, você vai contra. Ninguém fez isso. Jogador de futebol foi o que nós dissemos aqui na sexta-feira. Wesley, né? Não foi o Armando, foi o Pedro. Foi você que falou. Eu disse exatamente o seguinte: jogador de futebol, não só do Santos, como de qualquer clube profissional, tem que tratar de jogar bola. Ele é pago para jogar bola. E tem não mais é aqui. pago para dizer o que a diretoria deve fazer ou não em termos de contratação. É só isso. Mais uma aqui para o Sérgio Paulo Roberto, que faz o som lá no estádio da Vila Belmiro. Aliás, um belo som. Está vendo o programa, o rapaz está mandando um abraço também. Muito obrigado pela preferência. Por fim, Fernando, do Marapé. Armando, preferência não é verbo, e sim um substantivo feminino. Eu não falei que preferência é verbo, eu falei que preferenciar é verbo. Eu preferencio, tu preferencias, ele preferencia. Nós preferenciamos, vós preferenciais, eles preferenciam. Preferência não é verbo. Preferenciar é verbo, preferência é substantivo. Agora, preferenciar é verbo. Te cuida, cara. Bom, vamos ver então os melhores momentos aqui para liberar o Jameli e a gente atender o pessoal do Parque Bitaru. Vamos lá os melhores momentos para a gente conferir mais uma vez, com imagens do Júlio Pereira. Vai lá. Melhores momentos, Santos e Ferroviária na Vila Belmiro. Aí o Santos batendo bola, à esquerda do seu vídeo, a Ferroviária também em campo. Dono da lateral esquerda do Santos Futebol Clube. Ele entrou, não era jogador de muita confiança, foi ganhando a posição e hoje, quando sai do time, começa a fazer falta. Então isso prova que você hoje é uma peça importante na rolemã do seu João Rosa, né? E Marcos Paulo, a Lindalva, a mãe da aniversariante, Cidade Náutica, eu não entendo o recado. Marcos Paulo, eu queria agradecer de coração a emoção que você deu para minha filha, que dançou com o Silva, com a sua presença e a do Silva na festa. Eu não entendi nada. Você pode explicar, senão o telespectador vai dizer assim, pô, esse apresentador é louco, pô. Então, por favor, está aqui a dona Lindalva, a mãe da aniversariante, está agradecendo. O que foi? Você dançando com muitas meninas lá, Marcos? Não foi uma festa. Foi uma festa que houve lá, né, de 15 anos. Infelizmente o pai da garota não podia estar, tá no Japão. E foi eu e o Silva. Eu e o Silva até comentava essa semana que foi uma festa que foi muito bacana pela receptividade do povo, né? Onde foi isso? Foi lá no... Mongaguá? Não, foi na Cosipa, ali no clube de campo da Cosipa. Fico contente e espero logo. Tá bom. Então, obrigado, Marcos. Um grande abraço. Volte sempre, hein? Um grande abraço aos amigos da TV Litoral. Fico contente por essa oportunidade aqui no programa. Tá bom. Nós vamos, quando a gente gravar um programa lá no Gonzaga, ali na churrascaria do Playmar, acho que já foram quase todos os jogadores do Santos, né? O último foi o Copertino, o penúltimo foi o Marcelo Passos, teve o Sócrates, tivemos o Essinho, que está lá. Marcelo Fernandes foi com a noiva, o Copertino foi com a noiva, o Carlinhos foi com a esposa, o Sócrates foi sozinho, ele, um papo e a cerveja, mas ainda o Jameli e o Marcos Paulo não foram, mas a gente reconhece que geralmente no sábado à noite vocês estão sempre concentrados, né? É difícil, mas de qualquer forma, tá bom, Jameli? Eu vou te mostrar aqui, Jameli, antes que você se despeça, eu vou te passar, não vou te passar ele inteiro, porque senão não chega na tua casa, para tua esposa. Uma torta de morango que vem lá da churrascaria do Playmar, eu quero que você veja que eu vou te dar, não estou com o cartão aqui, mas você está autorizado por mim de público, você e o Marcos Paulo, para irem lá na churrascaria do Gonzaga, que é um negócio sensacionalíssimo. Do Playmar. É um, como é que chama, o Pedro? É um merengue, de morango, Algo gostoso. né? Quer ver só? Olha aqui, vem cá, o Rogério, é um merengue puro morango, é uma delícia. Olha aqui, que beleza. Morango. Sérgio de Oliveira se lambe todo, mas não pode. Doutor Inocêncio falou para você não comer doce, mas eles não têm problema Ele é muito nenhum. inocente, viu, Então, doutor realmente. Inocêncio? Então, meu amigo Chicão, aí do Playmar, aí do quiosque do Café do Queijo.
O Jameli e o Marcos Paulo eu vou entregar amanhã na Vila Belmiro. Amanhã eu vou entregar um cartão a cada um. E passem lá porque vale a pena. Realmente é um merengue maravilhoso. Você tem problema de peso, Marcos Paulo? Não. Pode comer à vontade. Pode comer à vontade. Jameli também está na faixa de 70 quilos, não? Tô 70, mas só que depois do jogo tem que comer uma dessa aí pra recuperar. Né? Inteira. É importante. Então você passa lá, o Sérgio de Oliveira entrega os 2 cartões a ambos. O Jameli pode mandar a esposa ir lá. Marcos Paulo, como é solteiro, vai ele próprio buscar. Não, tem namorada. Não tem namorada, mas não sei se mora junto. Porque né? tem namorada. Você está morando com quem agora, Marquinhos? Não, tô morando eu, com a mão do Caio, o Gustavo e o Marquinhos, né? Gustavo e o Marquinhos. Isso, do aspirante. Sei, tá. Tá bom, Marcos. Grande abraço. Jameli, quer falar alguma coisa, Jameli? Obrigado pela sua presença, viu? Um Eu grande fico abraço. agradecido o convite de estar aqui, né? Acho que é sempre bom a gente bater papo, conversar, a gente sempre aprende um pouquinho. E vamos ver aí, quarta-feira a gente consegue mais uma boa vitória aí. Quarta-feira é aqui, né, Jameli? Aqui acho que a gente precisa da torcida, né? Acho que é até um apelo que a gente tem que fazer. A torcida vai lá, só os jogadores lá dentro que sabem a importância que a torcida tem, né? Quando eles começam a gritar, parece que o time pega fogo. E vamos ver se a gente consegue lotar a Vila quarta-feira para mais um bom resultado. Esses times pequenininhos aqui crescem. Cresce, mas o Santos tá conseguindo, devagarzinho tá começando a achar um antídoto contra essas retrancas aí que eles Antídoto, vêm. bonito, hein? A receita, Essa é uma expressão tá de bom. 1900 e nada, mas Obrigado. ela vale sempre. Obrigado, meu querido Jameli. Obrigado, Marcos Paulo. 2 jovens promissores jogadores do Santos Futebol Clube. Peças importantes na engrenagem do Joãozinho. Com a imagem dos dois aqui, a gente completa este bloco aqui na nossa mesa redonda. Este encontro dominical. Olha, a todos os que estão telefonando, que já telefonaram, que escreveram carta, que está chegando, o pessoal que está mandando um abraço aqui, a ambos, essas cartas, muito obrigado a todos. A gente vai responder, se chegar mais carta, depois eu mando para eles na Vila Belmiro. A gente volta já, segundo por 14.